Olá! Hoje consegui entrar em ponto às 20 horas e 27 minutos. Já vai mandando esse aviãozinho aí, avisando as pessoas que a live começou, que a gente vai estudar hoje o capítulo 2 do livro de Tiago. E eu espero que vocês tenham gostado da aula passada, que vocês ficaram pensando durante a semana em tudo que a gente falou, né, na semana passada, em tudo que a gente aprendeu. O livro de Tiago ele é muito rico. A Epístola de Tiago, ela é considerada o livro de provérbios do Novo Testamento. Então, é uma epístola, é uma carta que se a pessoa perguntar assim, para quem que Tiago escreveu isso? Eu vou responder que Tiago escreveu isso para mim e para você. Né? Tiago escreveu, Tiago deixou essa epístola para a igreja dos dias de hoje. Apesar dele ter escrito isso daí para os cristãos daquela época, ela é totalmente aplicável ao que nós vivemos nos dias de hoje. Né? A nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso modo de agir, porque ele toca em assuntos que dentro do meio cristão, dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, são assuntos muito pertinentes. São assuntos que se a gente não se atentar, se a gente não começar a mudar, se a gente não mudar o nosso estilo de vida como cristão, né, como seguidor de Cristo, a gente não vai conseguir espalhar esse evangelho. Uma vez eu li que se todos nós pegássemos a Bíblia, né, se todos nós que conhecemos a palavra de Deus, pegássemos a palavra de Deus, e se nós realmente aplicássemos a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós iríamos encher estádios, nós iríamos encher igrejas, porque as pessoas ficariam sedentas por aquilo que nós temos. E é exatamente... Oi, Mar! E é exatamente sobre isso que nós vamos falar essa noite, né? Sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fé, sobre como é que nós vamos aplicar a nossa fé. Adianta só ter fé e não ter atitude? E adianta você ter só atitude, mas não ter fé? Como é que funciona isso? Né? Como é que a gente faz um paralelo entre o que Paulo falou e entre o que Tiago está falando aqui agora? E eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está entrando. Gente, sejam muito bem-vindos. Eu sei que tem gente de Natal, mas escreve aí pra mim de onde que vocês estão assistindo essa live. Eu sei que tem gente de São Paulo. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Diana, a Mar, Silvana, a Kátia, a Maiana lá da Bahia, tá? A Adri aqui do Rio, tá aqui. A Lu também tá aqui. Tem muita gente, escreve aí pra mim de onde que vocês estão assistindo essa live. Olha só, gente, João Pessoa, a Iquara tá batendo recorde em todas as lives. Olha o Douglas, seja muito bem-vindo, viu, querido? Meu filho espiritual tá aqui. A Juliana, Ju, tô te devendo material, mas eu não esqueci. Rio Verde, Goiás, tá aqui também. Você sabe que lá de Goiás eu tenho um parente em Anápolis e a gente gosta muito de ir pra lá. Pra Caldas Novas também. E sejam todos muito bem-vindos. Eu não vou tomar muito tempo de vocês porque a gente tem muita coisa para falar e eu quero começar. Se você ainda não tirou um tempinho para falar com o Senhor hoje, nós vamos tirar esse tempinho agora, né? É o melhor tempo da live. É esse tempo que a gente vai ter agora, que é o tempo de comunhão. São João de Meriti aqui do lado, né? O pessoal de São João de Meriti tá aqui do lado. Compartilha a live, chama as pessoas para elas aprenderem. E outra coisa, o capítulo 1 já subiu, já está no meu canal do YouTube. Então, quando você terminar aqui, se você quiser mandar o link, se você quiser mandar a live do capítulo 1 pelo YouTube, pro WhatsApp de alguém, já está lá. E amanhã de manhã eu vou mandar o capítulo 2. Amém? Então vamos orar. Se você ainda não teve o seu tempo de oração com o Senhor, agora é a hora. Para aí o que você está fazendo. Para de digitar, depois você digita de novo. E nós vamos convidar
né, nós vamos deixar registrado aquilo que a gente sempre faz, que é convidar o Senhor Jesus para estar conosco, né, para permanecer do nosso lado. A gente sabe que o Senhor nunca se ausenta do nosso lado, somos nós que saímos da presença dele, né? E como eu falei numa live até com o pessoal da Jordânia uma vez, as pessoas têm o hábito de orarem, né, e falarem assim: Senhor, eu entro na tua presença. Mas espera aí, desde quando a presença de Deus é um lugar que a gente tem que sair? Né? A presença de Deus, da presença de Deus a gente não tem que sair, né? A presença de Deus é um local onde a gente tem que habitar, onde a gente tem que fazer a nossa tenda, montar a nossa tenda, montar a nossa casinha, é ali na presença de Deus. E se alguém se afasta, somos nós, né? Se alguém se afasta de alguém, somos nós que nos afastamos do Senhor. E a gente faz isso no nosso dia a dia, tá? A gente faz isso na correria do dia a dia, a gente acorda, aí é coisa pra fazer em casa, no trabalho. Aí... Desculpa, gente, que entrou uma ligação. E nós vamos agora orar e agradecer ao Senhor por esse dia e por essa oportunidade. Amém? Senhor, graças te damos, Deus, por mais uma vez, Senhor, podermos compartilhar a Tua Palavra, podermos, Senhor, entender a Tua Palavra, entender, Senhor, e conhecer o caminho para o Teu coração. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor deixou a Tua Palavra e nós temos liberdade, Pai, nós temos liberdade de pegarmos a Bíblia, nós temos liberdade de fazermos, Deus, o que nós estamos fazendo aqui agora. E te pedimos, Santo Espírito, que seja o Senhor a falar ao nosso coração. Perdoa, Pai, a nossa ausência no dia de hoje. Perdoa, Senhor, se durante a correria nós esquecemos, Deus, de tirar um tempinho para estar contigo, Pai, para conversar, para abrir o nosso coração, para falar, Senhor, as coisas que nos alegram e as coisas que nos entristecem. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, Deus. Muitas vezes, Deus, nós permitimos que a nossa carne fale mais alto. Mas essa noite, Senhor, estamos juntos aqui, porque queremos alimentar o nosso espírito. Nós queremos exatamente isso, Senhor, alimentar o nosso espírito, porque queremos que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne. Queremos, Senhor, sermos espirituais, para entendermos das coisas espirituais. E clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a fazer isso, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós não temos, Senhor, capacidade de fazer isso sozinhos, Deus. Precisamos da Tua mão, precisamos, Senhor, do Senhor. Recebe, Deus, a nossa oração diante do Teu trono, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, já pega aí a sua Bíblia, pega um marca-texto, pega uma folha, porque nós vamos começar agora pelo capítulo 2. Eu não vou voltar no capítulo 1, dizendo para vocês de novo, o capítulo 1 já está no canal do YouTube, então você vai lá, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, assiste o vídeo de novo, envia o vídeo para outras pessoas e nós já vamos começar aqui no capítulo 2. Então vamos lá. Quero lembrar outra coisa. Essa é a Bíblia que eu estou usando, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. É a minha Bíblia de estudo, então os textos vão vir daqui. E eu também tenho essa Bíblia aqui que eu vou ler com vocês, que é a Bíblia de Estudo da Mensagem. Então nós vamos ler o mesmo texto em duas linguagens diferentes, tá bom? Então vamos lá. Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória. E eu vou ler muito devagar, eu vou continuar ensinando a vocês como ler a Bíblia, né? Como ler as passagens. Na aula passada, eu falei para vocês que muitas vezes, para a gente entender um versículo, a gente tem que ler ele de trás para frente, né? E nós vamos continuar fazendo isso. E qualquer pergunta que vocês tenham a respeito de estudo da Bíblia, de leitura bíblica, de dúvida, vocês podem me mandar no privado, que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, se eu não responder na hora, eu vou responder em algum momento, mas eu prometo que eu vou responder para vocês. Mas eu não quero que ninguém fique com dúvida. Amém? Então vamos lá. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo
tratar as pessoas com parcialidade. O que esse capítulo 2 vai... Na verdade, esse capítulo 2, ele é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 9, a gente vai ver Tiago falando sobre discriminação e parcialidade, né? E esse assunto, infelizmente, é um assunto muito atual nas nossas igrejas. A discriminação e a parcialidade. Do versículo 10 ao versículo 13, ele vai falar sobre misericórdia e juízo. Do 14 ao 19, ele vai falar, né, aquele texto que nós conhecemos muito bem, que é a fé sem obras é uma fé morta. E do versículo 20 ao versículo 26, vai estar exatamente a correlação, a relação entre esta fé e as obras. Antes da gente continuar, eu quero abrir com vocês em Isaías 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Por que eu comecei com esse versículo? Porque Tiago aqui ele vai falar sobre imparcialidade, né? Ele vai falar sobre injustiças que acontecem dentro do corpo de Cristo. Lembrando que esta epístola, ela é uma epístola que ela foi escrita para pessoas que já conheciam o Evangelho, para pessoas que já conheciam uma vida com Cristo, que somos nós. Então, a epístola de Tiago, ela foi escrita para mim e para você. E ele diz uma coisa muito clara logo no primeiro versículo. Olha só, não tem como vocês terem fé e tratarem as pessoas com parcialidade. Não tem como vocês se dizerem cristãos, seguidores de Cristo, e dentro da congregação ou fora da igreja, vocês tratarem as pessoas com diferença. Isso não existe, porque Jesus não fazia isso, né? Jesus tratava tanto os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, os principais das sinagogas. Ele tratava aquelas pessoas da mesma maneira que ele tratava aquelas pessoas que eram discriminadas, que eram marginalizadas, que tinham lepra, que tinham doença, que eram paralíticos. Se você for pegar os evangelhos e se vocês forem ler as palavras de Jesus, vocês vão perceber que ele era até muito mais duro com essas pessoas que conheciam a lei do que com aquelas pessoas mais pobres e humildes. Ele era muito mais rígido com aquelas pessoas que deveriam estar se portando da maneira como a lei havia deixado, porque eu vou pegar aqui para vocês, que está lá em Levítico. Eu só não sei aonde que eu anotei, mas eu anotei. Eu vou me achar em algum momento. Ah, aqui ó. Levítico capítulo 19, versículo 15. Porque quando a gente fala que Jesus tratava todo mundo igual, e ele tratava os saduceus, os mestres da lei de forma igual, ele estava mostrando para aquele povo que, olha só, eu conheço a lei que vocês estão falando, sabe? Eu conheço, e eu não vim para revogar essa lei, eu não vim para causar confusão, eu vim para que essa lei se cumprisse. Só que essa lei precisa se cumprir de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Então vamos ver lá o que está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Ó. Aliás, se vocês tiverem tempo, leiam o capítulo 19 de Levítico, com calma depois. E tirem aí os versículos que vocês mais se identificarem. Mas olha o que diz no versículo 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Então, não favoreça aquela pessoa só porque ela é pobre e não agrade aquela pessoa só porque ela é rica.
Isso, gente, o que está escrito aqui em Levítico capítulo 19, versículo 15, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Eu não tô lendo para vocês algo do Antigo Testamento que ficou parado lá atrás, não. Eu tô lendo algo que acontece diante dos nossos olhos. Nem agrade o rico. Julgue o seu próximo com justiça. Se tiver que ter um julgamento, que esse julgamento seja feito com justiça. E aqui ele diz, não tem como vocês terem fé e tratarem as pessoas com parcialidade. Então, muito a gente escuta dizer assim, eu tenho que honrar o pastor da minha igreja, eu tenho que honrar esse diácono, eu tenho que honrar o meu líder, eu tenho que honrar fulano, eu tenho que honrar ciclano. A palavra diz que nós temos que honrar pai e mãe. É o que está escrito. Se tem alguém que tem que ser honrado pela lei, é pai e mãe, tá? Porque quando você pega alguém da sua igreja e ou da sua congregação ou do seu trabalho e coloca essa pessoa num patamar muito alto e a outra num patamar muito baixo, só porque essa aqui não tem condições e essa aqui tem, é pecado. E isso ele vai falar no versículo 9 do capítulo 2. Ele vai falar que você está cometendo pecado. Quando você age com parcialidade, quando você age com discriminação, quando você age com preconceito, você está cometendo pecado. E isso não é algo que a gente está falando da boca para fora só para sermos pessoas legais, não. Nós estamos ensinando a Bíblia. Nós estamos ensinando a Bíblia. Então, quando alguém diz que cristão não deve ser preconceituoso, não é porque cristão não tem que ser preconceituoso, é porque nós seguimos uma lei. Sabe, nós fazemos da Bíblia o nosso manual de vida, né? De regra, a nossa prática. E se aqui está dizendo que eu não posso tratar as pessoas com parcialidade, isso se estende. Queridos, veja como isso é grande. Isso se estende para todo tipo de pessoa. Para todo tipo de pessoa. Inclusive para as pessoas com as quais nós não concordamos com o comportamento. Nós não fomos chamados para concordar com ninguém. Nós somos chamados para amar as pessoas, pregar o evangelho, pregar as boas novas. Nós fomos chamados para adorar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é ir e pregar o evangelho. O nosso chamado não é julgar ninguém. O nosso chamado não é concordar com o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Eu posso estar no mesmo ambiente com alguém que biblicamente discorda de mim, mas eu, como filha de Deus, como seguidora de Cristo, eu tenho que transparecer o amor de Jesus por essa pessoa. Porque eu não sou juíza, eu não fui chamada para ser juíza, muito menos para ser advogada, né? Porque advogado, nós temos o nosso advogado em Cristo Jesus. Eu fui chamada para pregar o evangelho. Se o evangelho cair num solo fértil e somente o Senhor sabe se aquele solo ali é fértil ou não, o nosso dever é esse. E ele começa a dizer, aqui, por exemplo, ele toca só no assunto entre ricos e pobres. Mas se nós formos pegar essa palavra de Tiago, e se nós formos colocar ramos, nós vamos ver que isso se encaixa em muitas outras coisas. E vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Né? Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então nós precisamos nos comportar como pessoas que aqui e mais para frente ele vai falar sobre a questão da fé e das obras. Nós precisamos nos comportar como cristãos que fazem a diferença. Porque por aí existe discriminação, existe preconceito, existe parcialidade. E nós que temos o chamado de embaixadores do reino de Deus, isso é muito grande. Né? Isso é muito grande. Quando você não souber quem você é, quando te der uma crise de identidade qualquer, você fala assim, meu Deus, o que eu sou? O que Deus quer de mim? Deus te diz, você é embaixador do meu reino. Então se comporte como alguém
que conhece as regras do meu reino, se comporte como alguém que conhece a palavra de Deus e, mais do que isso, se comporte como alguém, exatamente, em quase todas as outras comparações, Douglas, se comporte como alguém que, ao invés de querer ver a diferença, seja você a diferença. Tiago, né, o que nós aprendemos aqui nos 5 capítulos de Tiago, que nós aprendemos nos 31 capítulos de Provérbios, nos ensina a sermos pessoas que vão fazer a diferença. Não adianta conhecermos só a Bíblia se nós não aplicarmos a Bíblia na nossa vida. Esse é o nosso desafio. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Não é impossível. Com Cristo não existe impossível. Saber quem somos e conhecer o propósito do Pai é fundamental. Exatamente, é isso daí. Saber quem somos e conhecer o propósito do Pai é fundamental. E nós somos diferentes. Se você está sendo igual, busque a diferença na sua vida em nome de Jesus. Porque se entrar na sinagoga, versículo 2, se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui, nesse lugar de honra. Por que aquela pessoa tem direito a se sentar num lugar de honra e aquela outra pessoa que está com uma roupa mais simples não tem? Deus e o exemplo da escolha de Davi, né? O exemplo da escolha de Davi é tão poderoso e ele é tão tremendo que ele chega para o profeta, Deus chega para o profeta e diz o seguinte, olha só, não fixa os teus olhos naquilo que você está vendo, porque você está enxergando o exterior, mas eu, o Senhor, enxergo o interior. Então, quando a gente está ali numa congregação e a gente vê aquelas pessoas muito ricas, muito bem vestidas, muito cheirosas, e aquelas irmãzinhas vestidas com aquele vestidinho que, sabe, que às vezes só tem aquele mais um pouquinho, o nosso coração não pode ser tendencioso. Não podemos ser pessoas tendenciosas a termos amizade só com um tipo de pessoa, só com uma classe de pessoa, porque nós não conhecemos o coração dessas pessoas. Por isso que eu oro e eu peço, sabe, nas minhas orações, eu falo, Senhor, coloca do meu lado pessoas que me levem para perto do Senhor. E tira do meu lado pessoas que me tirem de perto do Senhor. E aí, quando eu faço uma oração dessa, pode vir quem o Senhor quiser que venha. Pode vir um rico e pode vir uma pessoa extremamente simples. E eu tenho que estar com o meu coração aberto, entendendo isso daqui. Que se eu sou uma mulher de fé, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, você não pode fazer diferença entre as pessoas. Você tem que amar todo mundo igual e honrar todo mundo igual. Se é para prestigiar, se é para honrar, você tem que honrar desde aquela pessoa que te dá as boas-vindas, a paz do Senhor na porta da igreja, até o seu pastor que traz a palavra até o seu coração. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo me acompanhar? Vamos continuar. Você sente-se aqui no lugar de honra e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo dos estrados dos meus pés. Olha que terrível, né? Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos? Olha o que ele está dizendo. Vocês não estão fazendo distinção entre aquelas duas pessoas. Vocês estão fazendo distinção entre vocês mesmos. E julgando as pessoas com critérios errados, novamente, vamos trazer à memória a escolha de Davi, né? Quando o profeta vai, e ele vai para escolher um dos filhos de Jessé, e ele bate o olho no filho mais velho de Jessé, e aquele homem, ele era a imagem perfeita de um rei, né? Ele já era um guerreiro, ele já era uma pessoa preparada, ele já era uma pessoa com experiência, e Deus diz para ele, olha só, não se atente àquilo que os teus olhos veem, escuta o que a minha boca está dizendo ao teu coração, porque foi exatamente assim que ele escolheu Davi. Foi exatamente assim que ele ouviu, que ele ungiu Davi. O coração dele ouviu
o que a boca do Senhor estava falando. Para nós sermos essas pessoas aqui, ou para nós não sermos essas pessoas aqui, deixa eu fazer um parênteses. Já vi muito isso em igreja. Chegava político, pedia para as pessoas que estavam sentadas na frente para dar lugar. Isso acontece. Isso infelizmente acontece. Mas aí, qual é o nosso papel, né? O que a gente faz quando a gente vê isso acontecer? Pô, Renata, então é verdade, eu vejo isso acontecer na minha igreja. O que eu faço? Você faz o que você puder fazer. Se você tem um lugar de honra, né? Se você tá vendo que uma pessoa simples chegou e ela tá procurando um lugar ali para sentar, e você tem um lugar, né? Um lugar privilegiado na frente do altar. Se o Espírito Santo falar ao seu coração, porque prestem atenção também numa coisa. Nós não devemos ter ações, nós não devemos agir só para aparecer na frente das pessoas como pessoas santas, corretas, que cumprem os mandamentos da Bíblia ao pé da letra. Não, não é isso que o Senhor quer. O que Deus quer é que a gente entenda a palavra dele e que qualquer ação que a gente venha ter parta do nosso coração. Qualquer ação que a gente venha ter de estender a mão para o próximo, de honrar alguém, de, não sei, qualquer coisa, tem que ser algo voluntário, tem que ser algo feliz, tem que ser algo que a gente entende que a gente está fazendo aquilo por aquela pessoa, sabendo que nós estamos agradando a Deus, e não por obrigação. E vamos continuar. Versículo 5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé? Aquelas pessoas são pobres em dinheiro, mas são ricos em fé. E herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam. Nós vamos voltar nesse assunto. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são as pessoas ricas, né, no caso deles aqui, não são os mestres da lei, não são os saduceus, não são os fariseus, não são essas pessoas que vão atrás de vocês e levam vocês para serem julgados nas sinagogas? Ou quem faz isso são os pobres? Não, quem faz isso são os ricos. Então, por que vocês estão dando tanta atenção para alguém que não está nem aí para vocês? Sabe? Por que vocês fazem tanta questão de agradar a quem não está nem aí para a presença de vocês? É isso que mais ou menos que ele está dizendo aqui. E outra coisa, não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Não são esses ricos que blasfemam esse nome? Agora eu vou ler essa mesma passagem na mensagem. Vamos lá. Escutem. Vocês não sabem que o reino de Deus não é como nós? Olha que incrível, gente. Olha que incrível. O reino de Deus não é como nós. Ele escolhe gente desprezada pelo mundo para serem primeiros cidadãos do reino. Olha que tremendo isso. E isso é um entendimento que quando a gente para ler, a gente fica assim, Senhor, né? Como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor escolhe as pessoas que aqui são ignoradas, que aqui são desprezadas, e essas pessoas são as primeiras no reino? E quando eu li isso daqui, Deus me deu um entendimento da palavra que eu quero compartilhar com vocês agora. Normalmente, quando a gente conhece uma pessoa, né, ou quando somos nós mesmos, essas pessoas aqui, pobres financeiramente, ou passando por algum tipo de situação que depende 100% do Senhor, né, 100%, uma pessoa que vive na dependência de Deus. Quando nós conhecemos esse tipo de pessoa, ou quando nós somos esse tipo de pessoa, vocês concordam comigo que são essas pessoas que têm uma vida com Deus, na qual nós devemos nos espelhar? Essas pessoas pobres, essas pessoas humildes, elas sabem o que é depender de Deus.
elas sabem o que é ter fé, elas sabem o que é intimidade com o Senhor, elas sabem o que é ter oração. E muitas vezes uma pessoa que é privilegiada financeiramente, não é que essa pessoa não tenha, ela também tem. Mas uma pessoa que é privilegiada financeiramente, ela não sabe o que é passar necessidade. Ela não sabe, muitas vezes, o que é depender 100% de Deus no dia seguinte para você comer, sair de casa, se vestir. E são essas pessoas pobres que serão as primeiras no reino de Deus, ou as pessoas marginalizadas que precisam tratar com as emoções, pessoas que precisam tratar com os sentimentos. São essas pessoas que muitas vezes servem de exemplo para mim e para você. Porque eles passam por situações que nós não conhecemos e eles desenvolvem uma fé que muitas vezes nós nem temos. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Olha só, vocês estão julgando as pessoas, vocês estão colocando parâmetros de forma errada. Sabe, acordem. Acordem, porque essas pessoas que vocês acham que são bambambam da história são as pessoas que levam vocês para o tribunal. São as pessoas que não estão nem aí para a história de vocês. São as pessoas que, gente, pelo amor de Deus, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo o que Tiago está dizendo aqui e o que eu e você vemos acontecer. Mas é claro que eu não estou generalizando. É claro que eu não estou dizendo que isso aqui acontece com todos. Mas que isso aqui acontece. E eu vou continuar lendo aqui. Como podem... O reino foi prometido a todos os que amam a Deus, ricos e pobres. Como podem menosprezar esses mesmos cidadãos? Não são os grandes e poderosos que exploram vocês nos tribunais? Não são eles que difamam nosso nome de batismo cristão? Olha que incrível! Vocês devem cumprir o princípio maior das Escrituras. Ame o próximo como a você mesmo. Agora eu vou voltar aqui para Nova Almeida. Versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, e que lei do reino é essa que o Tiago está falando? Faz uma setinha aí na sua Bíblia. É a lei do amor. É a lei do amor. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. É essa lei que o Tiago está se referindo aqui. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na escrita, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Então, se você é aquela classe de pessoa que entende esse versículo, que você tem que amar o próximo como a você mesmo. E, gente, amar o próximo não é só aquele próximo que te agrada, não, tá? Amar o próximo é todo o próximo. Tá? É o teu vizinho complicado, é o teu parente, sabe, que você já tá com ele pela goela, é o teu chefe opressor. É amar. Tem que amar. Eu fiz até um vídeo, um meme da pastora Camila Barros falando sobre isso. Tem que amar. Ah, mas fulano falou mal de mim. Tem que amar. Ah, mas eu fui na igreja e cheguei lá e descobri que meu nome tá na boca de não sei quem. Tem que amar, tá? Tem que amar. Ah, mas você não sabe o que a minha sogra, ou que a minha cunhada, ou que a minha nora, ou que o meu genro fala de mim. Tem que amar também, Se você não viu esse vídeo, vai lá no meu Reels, que esse vídeo tá lá, é uma pregação da pastora Camila Barros, e ele se encaixa muito bem. Tem que amar. Amar não é uma opção. Amar é um mandamento. É um mandamento que vem logo depois do amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, beleza. Eu vou só amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? Tem. Tem sim. Você tem que amar e você não tem que julgar. E você não pode também ficar escolhendo quem você vai amar e quem você não vai amar. Quem você vai tratar bem e quem você não vai tratar bem. Vocês estão entendendo por que essa epístola ela é tão real? E ele é tão assim, é curioso porque Tiago escreveu isso aqui há tantos anos atrás e a gente lê esses versículos, parece que ele está falando aqui, na minha sala. É tremendo isso. E continua. Se, no entanto,
vocês tratam as pessoas com parcialidade, se vocês julgam, se vocês distratam, se vocês são racistas, se vocês têm algum tipo de preconceito, se vocês são pessoas preconceituosas, se existe alguma coisa que faz com que você separe as pessoas em classes, vocês cometem pecado. Não sou eu que estou dizendo, não é da minha carne, é a própria palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 9. Cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. A palavra de Deus diz que nós daremos conta ao Senhor de tudo que nós falamos, pensamos, agimos e fazemos. Então, quando a gente lê uma epístola como essa, e nós vamos ter estudos também sobre as cartas de Paulo, são momentos de reflexão, sabe? São coisas que a gente lê e que eu louvo a Deus, sabe? Eu glorifico ao Senhor por ter acesso a essas informações, porque eu tenho a oportunidade de me consertar. Você hoje, né? Você hoje que está assistindo aqui essa live, ou você que vai assistir esse vídeo depois, você está tendo hoje a oportunidade de se consertar com o Senhor. Você está tendo hoje a oportunidade de ter entendimento da palavra de Deus e falar assim, Senhor, se eu fui esse tipo de pessoa até hoje, que o Senhor me perdoe. Sabe, eu quero caminhar um novo caminho, eu quero ter uma nova posição, eu quero ter uma nova postura. Porque é possível, sabe? Quando a gente se converte, e o que é essa conversão? É você estar caminhando por um caminho e você fazer isso aqui, você voltar. Então é possível a gente, através da palavra de Deus, ter entendimento das coisas que nós fazemos que agradam ao Senhor e das coisas que nós não fazemos, das coisas que nós fazemos e que desagradam ao Senhor, e nós temos a oportunidade de nos consertar diante de Deus. E ele continua, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, quando a gente pega os 10 mandamentos, o mesmo não matarás, porque quando a gente fala assim, não, fulano pecou. Ah, porque fulano adulterou. Ah, porque fulano matou ali. Mas não é só isso, né? Então, quando a gente pega todos os mandamentos e se você descumpre um, a Bíblia diz que você se torna transgressor de todos os outros. E isso é muito nítido quando as pessoas resolvem ter uma coisa chamada obediência seletiva. Anota isso daí. Obediência seletiva. O que é obediência seletiva? A obediência seletiva é quando eu abro a palavra de Deus e eu falo, olha, isso aqui eu vou cumprir. Isso aqui tá beleza. Olha, isso aqui eu já acho que é exagero. Isso aqui era lá pro Velho Testamento, tem nada a ver comigo. Aí continua. Olha, essa parte aqui me convém, essa parte aqui eu vou cumprir. Aí chega aqui e fala, essa aqui eu não vou cumprir agora não, essa aqui eu vou deixar para cumprir mais para frente. Isso se chama obediência seletiva. E Deus não aceita filhos com obediência seletiva, né? Deus quer filhos, Deus quer que nós sejamos filhos obedientes e não obedientes porque nós tememos o que Ele vai fazer ou o que a gente acha que Ele vai fazer se a gente não obedecer. Deus quer que nós sejamos obedientes em amor, que nós tenhamos obediência em amor, que nós tenhamos entendimento de que quando nós obedecemos a palavra, nós estamos agradando o coração do Pai. Quando nós obedecemos a palavra, cada vez que você obedece um mandamento, cada vez que você obedece a algo que está na palavra de Deus, você sobe um degrau que te aproxima do teu Pai. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. E a intimidade só se dá com o conhecimento. Você só é íntimo de alguém quando você conhece aquela pessoa. Então, se você ou eu, né, se nós somos pessoas com obediências seletivas, a nossa intimidade com o Pai está muito longe. Está muito longe. E aí não adianta a gente clamar, Senhor, se revela a mim, Senhor, fala comigo, Senhor, tem misericórdia, Senhor isso, Senhor aquilo. Porque imagina se Deus fosse abençoar a gente só com que, isso aqui eu vou dar, isso aqui eu não vou dar não. Não, eu vou dar uma bênção seletiva. Bênção seletiva para filhos com obediência seletiva. Imagina se fosse assim,
a gente não ia gostar, da mesma maneira como ele também não gosta. Mas vamos continuar. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Olha só isso. Ora, se você não comete adultério, porém mata, e vamos aqui acrescentar algo que já está escrito, tá? Eu não estou acrescentando nada à Bíblia, eu só estou trazendo para cá algo que já está escrito. A nossa língua, ela mata muito mais do que muitas armas, tá bom? A nossa língua, os nossos pensamentos, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se porta, muitas vezes nós matamos pessoas com aquilo que nós dizemos para elas. Então, a pessoa não comete adultério, mas ela mata. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia. Gente, olha isso. Isso aqui é forte. O juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. O juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Sim, Márcia, essa live vai ficar salva e ela não só fica salva no meu feed do Instagram, como ela também vai para o meu canal do YouTube, e eu convido vocês a se inscreverem no canal, compartilharem o canal, curtirem o canal, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação tão preciosa que a gente está tendo essa noite. Sublinha isso na sua Bíblia, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados. Vamos abrir lá? Mateus? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os misericórdios, porque alcançarão misericórdia, perdão. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça, essas pessoas têm a promessa de que serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Vocês conseguem, é incrível, porque conforme eu vou lendo, parece que a palavra ela vai saltando aqui da Bíblia. É doido. Mas para mim, eu vejo isso aqui como uma grande colcha de retalho, né? Então, se eu tenho meu coração limpo, eu vou ver a Deus. E no versículo anterior diz que se eu for uma pessoa misericordiosa, eu vou alcançar a misericórdia. Então, se eu não tiver um coração limpo, logo eu não sou uma pessoa misericordiosa, né? Logo eu sou uma pessoa repleta de obras da carne. E as coisas vão se juntando. E é tremendo, tremendo. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Meu querido, meu irmão, minha irmã que está assistindo essa live, se você é um filho de Deus, se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, que você, em nome de Jesus, seja uma pessoa pacificadora. Nós fomos chamados para levarmos a paz. Fomos chamados para sermos pacificadores. Isso não está aqui em Tiago, está lá em Mateus, que eu não sei nem porque eu fui parar em Mateus, mas vamos voltar para Tiago. Mas eu tenho que te falar isso essa noite. Com certeza alguém aí está precisando ouvir. Se você quer, né? Se você quer ter o direito de ser chamado filho de Deus, seja uma pessoa pacificadora. Seja uma pessoa que não coloca lenha na fogueira. Seja uma pessoa que... Seja aquela pessoa da turma do deixa disso. Sabe, gente, deixa disso, pelo amor de Deus, vamos parar aqui, vamos resolver. Seja você essa pessoa em nome de Jesus. Vamos lá. A fé sem obras é morta. E essa aqui é uma parte muito conhecida do livro de Tiago. E vamos ler agora Tiago capítulo 2, versículo 14, para quem está chegando aí agora.
Exatamente, Douglas, nós somos um conjunto de bem-aventuranças. Nós somos um conjunto de bem-aventuranças. Vamos lá. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Aqui que ele está falando, o que adianta você ter fé, né? Esse final aqui do capítulo 2. Ele diz assim, o que adianta você ter fé se você não tem a prática das boas novas? Porque essas obras aqui, elas não são... E isso nós vamos desmistificar nessa live de hoje, tá bom? Essas obras, elas não estão presas a obras de caridade. Essas obras envolvem tudo aquilo que eu e você, como corpo de Cristo, podemos fazer. Então, o que adianta eu dizer que eu tenho muita fé em Deus e eu não ter uma atitude sacrificial, né? Uma atitude que exija de mim, que exija do meu corpo, algo que eu possa fazer em benefício de uma outra pessoa. Para alguns vai ser distribuir cesta básica, para outros vai ser alimentar os pobres na madrugada, para outros vai ser sair de casa e fazer uma visita no hospital, para outros vai ser visitar alguém e ouvir durante horas e 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 fazer uma oração. Para outros vai ser curar enfermos e libertar pessoas, libertar demônios, libertar aquela pessoa de demônios. O que ele está falando aqui são de atitudes. Então não adianta você dizer que você é uma pessoa extremamente ligada ao Senhor e você não ter obra. Não é a obra que vai te salvar. Somos salvos através de Jesus Cristo. Mas se nós dizemos que temos fé, mas não temos obra, né? não temos fruto, né? Nós somos uma árvore seca. E como é que você faz para conhecer uma árvore? Exatamente, nós entendemos muito errado o conceito de obras. Como é que você faz para conhecer uma árvore? Porque não adianta a pessoa chegar e falar assim, ai, Deus conhece meu coração. Ai, o Senhor sabe o que tem dentro de mim. Não é assim que a gente conhece as pessoas. A gente conhece as pessoas por aquilo que a gente está vendo, né? Uma árvore, não tem como você conhecer uma árvore, você pegar um instrumento, fazer um buraco na árvore e você vai olhar lá dentro da árvore e falar assim, realmente essa árvore é uma árvore boa. É assim que a gente conhece uma árvore? Não. A gente conhece uma árvore quando a gente está do lado de fora e a gente vê, caramba, essa árvore, olha, ela dá fruto, hein? Olha que fruto bom. Olha a raiz dela como é grossa. Olha como ela tem uma raiz profunda. É assim que a gente conhece. E aqui ele continua dizendo, será que essa fé pode salvar essa pessoa? Tipo, eu tenho muita fé, mas eu não faço nada com a minha fé. Eu fico... Inclusive eu tenho um vídeo que eu vou soltar. Você fica parada com a sua fé. Você não sai de casa. Você não se mexe. Como é que faz? Né? Não faz. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e este alimento diário, meus queridos, ele é o alimento físico, sim. E ele também é a palavra de Deus. O alimento diário, o pão diário, se essa pessoa não tem Jesus, sabe? Se essa pessoa está carente do pão diário, se essa pessoa está carente da água, da fonte de águas vivas, e você tem, e você não dá, pelo amor de Deus. Aqui ele está falando de algo material e nós vamos sim nos atentar ao material. Porque é o que ele fala assim, ele vai dizer isso aqui, né? Por exemplo, no versículo 16 ele diz assim, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, né? Chega o inverno, eu não sei, fica igual uma pata, é assim mesmo. Chega o inverno e aí você vê que tá aquela pessoa ali passando fome, passando frio, tendo necessidade. A palavra de Deus diz que quando a gente conhece, quando você sabe o que é bom e você não faz, isso é errado. Quando você conhece o que você deve fazer e não faz, isso é errado. Renata, mas eu não posso salvar a minha cidade inteira. Eu não posso alimentar a minha cidade inteira, eu não posso distribuir cobertor para todo mundo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho esse recurso. Não é isso que está escrito aqui. Aqui não está dizendo que você tem que sair por aí salvando o mundo. Aqui está dizendo que não adianta você no final do culto bater a mão assim, ó,
no irmão que está passando fome e frio, fala assim, ai, vai com Deus, tá? Que o Senhor te dê uma coberta, que essa coberta desça do céu, igual desceu um lençol para Pedro, então que desça um cobertor para você dos céus. Não. Agora, você pode juntar uns 2, 3 irmãos ali e saber que aquela pessoa está passando por necessidade e você ir lá ajudar? Sabe? Tem muitas pessoas que se valem disso, que se valem da ajuda de outras igrejas e agem, são pessoas que agem de má fé. Essas pessoas vão dar conta da vida delas com o Senhor. Nós iremos dar conta da nossa vida. Cada um faz o que pode. Exatamente, Thaís. Cada um faz o que pode. Se você pode ajudar com 1 quilo de alimento, ajude com 1 quilo de alimento. Sabe por que muitas vezes nas campanhas da nossa igreja, né, nós esquecemos de levar os alimentos? Porque nós não passamos fome. A gente esquece de levar o alimento para a igreja porque a gente não passa fome. A gente esquece de orar pelos outros porque a gente não está precisando de oração. A gente esquece de dar um abraço, de ir na casa de alguém, de passar um tempo de ter comunhão, porque nós não precisamos, porque a nossa vida está ok. Porque quando é conosco, quando aperta no nosso calo, quando começa a doer na nossa vida, a gente começa a se lembrar, parece que vem um clarão do céu e tira as escamas dos nossos olhos, acontece um milagre. Porque a gente começa a ver as outras pessoas que sempre estiveram do nosso lado necessitadas. E é isso que ele continua falando. Assim, vamos lá. Vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito de você liberar uma palavra, de você dar uma palavra profética, de você ter uma palavra revelada? Qual é o proveito se você não dá o mínimo que essa pessoa precisa? E é claro que as pessoas precisam do mínimo para sustentar o corpo em pé e o mínimo para sustentar o espírito em pé. E você tem essa palavra, em nome de Jesus, que todos vocês sejam cheios do alimento diário, do pão diário, que vocês sejam cheios da palavra de Deus, em nome de Jesus, que vocês sejam cheios, que de vocês, como diz a palavra do Senhor, aquele que beber de mim, são palavras de Jesus, aquele que beber de mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Recebe mesmo, começa a receber essa palavra, porque toma posse dessa palavra, que você vai ser uma pessoa, que você vai ter tanto alimento, mas tanto alimento físico e alimento espiritual, para compartilhar com amor, para você dar, sem esperar nada, ô Senhor, sem esperar nada em troca. Do seu interior irão fluir rios de água viva, rios de águas vivas, e as pessoas que elas não terão só sede de saciar a língua, mas a alma delas serão saciadas através daquilo que Deus tem derramado na sua vida. Em nome de Jesus, recebe sim essa palavra, profetiza essa palavra sobre a sua vida, começa a profetizar a palavra de Deus, se enche da palavra de Deus, porque o nosso coração, queridos, ele fala do que a nossa boca está cheia. O nosso coração fala do que a nossa boca está cheia. Então, muitas vezes, você vai se encontrar com alguém, Deus vai colocar uma pessoa na sua frente, a pessoa vai abrir a vida dela. E talvez isso já tenha acontecido com você, né? Da pessoa abrir a vida. E aí, a vida daquela pessoa realmente só a misericórdia de Deus. Se você não tiver a palavra do Senhor no seu coração, não é só na sua boca, não é só versículo decorado, não. É a palavra de Deus no seu coração. Você vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Olha, não quer saber, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas é resposta de crente que não conhece a palavra de Deus, tá? Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle, parece que é tudo que a gente decora na Bíblia. Não, vamos começar a dar o pão diário, vamos começar a dar a palavra de Deus, porque é isso que sustenta. É isso que sustenta, não é palavra decorada, não. E vamos lá. Versículo 17. Assim também a fé. Se não tiver obras, a fé, ela é morta.
se a fé não tiver obras, ela se torna palavra em ação. E aí parece, né, quando você vai ler em Efésios 2, do versículo 8 a 9, você vai ver Paulo num discurso dizendo que pela graça vós sois salvos mediante a fé e tal, que a fé, que a nossa salvação ela não vem por obras. E muitas pessoas, quando pegam essa parte aqui de Tiago, elas falam assim, Tiago está contradizendo o que Paulo disse. Tiago não está contradizendo o que Paulo disse. Tiago está dizendo o que Paulo disse, mas numa outra vertente. Tiago, em momento nenhum, aqui está dizendo que nós somos salvos pelas obras que nós realizamos. Mas ele está dizendo que não adianta você ter tanta fé e a tua fé ser morta. Serem só palavras jogadas ao vento. Então, se você ouvir isso, que Tiago está contradizendo o que Paulo diz na carta aos Efésios, você já tem essa resposta. Não, Tiago não está contradizendo. Muito pelo contrário, eles concordam que a base da salvação é somente a graça, por meio da fé, e que as obras não são a base. Tiago e Paulo, eles chegam a essa conclusão. As obras, elas não são a base da salvação. Porém, as nossas obras, elas são consequência da nossa fé. As nossas obras, elas são consequência inevitável da nossa fé. Então, se você é uma pessoa que tem fé, e se a sua fé é uma fé ativa, você automaticamente é uma pessoa que tem obra. Agora, se você só tem fé, mas aquela tua fé ali é aquela fé de umbigo, tipo, quer saber, eu quero mais é saber se eu tô salvo, o mundo que acaba em barranco porque eu quero morrer deitado. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Então, tanto Tiago quanto Paulo, eles estão dizendo a mesmíssima coisa. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Joinha para você. Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Você quer ter certeza disso? De que a fé sem obras ela não serve para nada? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Abraão foi o pai da fé? Foi. Abraão é conhecido por ser o pai da fé? Sim. Mas a fé, e preste atenção nisso, preste atenção nisso. Por causa da fé de Abraão, ele teve a atitude de levar Isaque para ser morto no lugar do sacrifício, no lugar do cordeiro. Foi a fé de Abraão que fez com que foi a fé de Abraão que gerou a obra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi a fé de Abraão que gerou a obra. Ele dá outro exemplo aqui. Você percebe, versículo 22 que eu estou lendo. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras. Olha que incrível. A fé que Abraão tinha, ela operava, ela caminhava junto com as obras. Quando Deus disse para ele, Abraão, olha só, pega a tua família, pega todo mundo aí, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele teve fé? Não, Senhor, eu tenho fé. Mas só ele ter fé não foi o suficiente. Ele teve que botar as sandálias, desarmar as tendas e sair caminhando. É isso que ele está falando. Ter fé só a fé, não serve de muita coisa. E aí diz, você percebe que pela fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé se consumou. O fato de Abraão ter levado Isaque para o local do holocausto foi este ato que consumou a fé de Abraão. Assim também como foi a fé de Raabe. Raabe, né? E você vai encontrar a história de Raabe quando Josué vai para tomar Jericó. Raabe foi uma mulher que teve muita fé. Ela acreditou naquele Deus, daquele povo que estava chegando ali.
E por causa da fé de Raabe, ela teve uma ação. A fé de Raabe gerou uma ação. E por causa da ação que a fé de Raabe gerou, a vida de Raabe, da família de Raabe foi salva e o nome desta mulher está na genealogia de Jesus. Olha que quando a gente para olhar e para esmiuçar a palavra de Deus, para esmiuçar os versículos, a gente entende que não é só bater o olho e sair lendo. A gente tem que parar, tem que olhar, tem que falar assim, Senhor, peraí, o que você está dizendo aqui com isso? Sabe, aonde que o Senhor quer chegar com isso? Versículo 23. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus. Eu tô lendo Tiago, capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus. E isso foi-lhe atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Passa para cá. Abraão, nosso pai, agora estou lendo aqui na mensagem. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria, quando levou o seu filho Isaque ao altar do sacrifício. Não é óbvio que pela fé e obras, não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras de fé? Assim, parece confuso, mas a gente já falou sobre isso. Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado como um homem justo. Acreditar é uma ação. Olha que tremendo isso, gente. Acreditar é uma ação. Eu decido se eu vou acreditar ou não. Né? E é algo tão pessoal, né? Acreditar é uma ação. É como no futebol, aceitar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus não por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Não são as obras, não é o trabalho que ela faz, mas é a fé que existe nela que impulsiona ela a agir. A nossa fé, ela tem que nos impulsionar a agir. Versículo 24. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. As obras mantêm a nossa fé. As obras mantêm a nossa fé. E a nossa fé impulsiona as nossas obras. E a pergunta que eu faço para vocês essa noite: vocês estão dispostos a servir? Eu estou lendo duas Bíblias, tá? Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, mas essa linguagem mais contemporânea, eu estou lendo na Bíblia a Mensagem, tá? Todo esse estudo de Tiago vai ser feito em cima dessas duas Bíblias. Pergunta que eu faço para vocês: vocês estão dispostos a servir? Ou vocês são do time que tá tudo ok, ter sua fé, bora galera pro céu, que chega o arrebatamento, o Senhor volta logo? Tá disposto a servir? Como é que Deus pode te usar? Né? Quando você fala assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Como é que o Senhor pode te usar? Em que o Senhor pode contar com você? E eu tenho certeza que você sabe essa resposta. E já que você sabe essa resposta, coloca o seu joelho no chão quando a gente terminar essa live, vai pro seu quarto antes de dormir e fala assim, Senhor, se até hoje eu não tive coragem, se até hoje eu não me senti capaz, que em nome de Jesus caia por terra todo sentimento de incapacidade, porque esse sentimento de incapacidade vem do inferno. Esse sentimento de incapacidade não vem de Deus. O Senhor te capacitou. É certo que Deus capacita quem Ele chama. É certo disso. Mas todos nós podemos nos preparar para aquilo que nós sabemos que o Senhor está nos chamando para fazer. Sabe, se o teu chamado é de oração, seja uma pessoa que desenvolva o hábito de orar. Se o teu chamado é de intercessão, se o teu chamado é para curar enfermos, expulsar demônios, se o teu chamado é para pregar a palavra de Deus, não fica parado esperando o Senhor te capacitar, não. Vai estudar a palavra, vai procurar um curso, vai se atualizar, vai estudar. Se o teu chamado é ser pastor, sabe, vai aprender sobre temperamento, vai aprender sobre pessoas, vai aprender sobre lidar com vidas.
Sai da inércia em nome de Jesus. Sai dessa inércia, sai desse lugar que você está parado. Porque o Senhor não quer nos ver parados. O Senhor quer nos ver no movimento. O nosso movimento, a nossa ação gera na vida de muitas pessoas a mudança que nós tanto queremos ver. Sabe, Deus conta com você, Deus conta comigo. E não ache que você precisa fazer uma coisa muito grande, não. Faça o que você puder fazer. Nós somos um corpo. Uns vão pregar, outros vão estar aqui ensinando, outros vão ter o ouvido, vão ter tempo e vão ter palavras de sabedoria e palavras de conhecimento para fazer um aconselhamento cristão. Outros vão ser evangelistas, outros vão ser mestres, outros vão servir no templo, na casa de Deus. Sabe, não se prenda por aquilo que você não pode fazer. Tira o foco daquilo que você não sabe fazer e foca no que você sabe. Qual é a minha identidade no reino? Qual é a minha função? Amiga, a tua função é pregar o evangelho. A tua função é pregar o evangelho. A tua função é fazer diferença no meio onde você anda. Sabe? Os lugares que você anda, as pessoas com quem você conversa. Sabe? A tua postura como mulher de Deus. Essa é a tua função é pregar o evangelho, a tua função é pegar tudo aquilo que você esse tempo todo ficou traduzindo em libras e que está no seu coração, porque a palavra de Deus não volta vazia, e transformar isso em aconselhamento, sabe? E ter um coração sensível, ter um coração aberto. Senhor, eu vou pedalar em tal lugar, eu vou dar aula em tal lugar, eu vou ministrar em tal lugar. Senhor, derrama em mim sensibilidade para as necessidades das outras pessoas, porque eu me recuso a ficar parada dentro de um quadradinho. Sabe? Abre em mim, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, derrama em mim sensibilidade, em nome de Jesus. Versículo 25. De igual modo, será que também não foi pelas obras, né? Que nós já falamos sobre isso, que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Foi aquilo que nós falamos, a fé de Raabe. E preste atenção na história dessa mulher, gente. A fé de Raabe não salvou só Raabe. A atitude de Raabe salvou a geração dela. A sua atitude vai salvar a tua geração. A sua atitude vai salvar a tua posteridade. A sua atitude, a sua obra, o seu agir, o seu levantar, o seu caminhar vai fazer diferença na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. E a tua história vai ficar como ficou a história dessa mulher. A tua história vai ficar em nome de Jesus, e não vai ficar uma história de uma pessoa acomodada não, mas vai ficar a história de uma pessoa que fez a diferença, porque entendeu que a fé sem obras não te serve para nada, mas que também você não é salvo por causa das obras. Ninguém vai para o céu porque distribui sopa para necessitado de madrugada, não. Ninguém vai para o céu por causa disso. Nós vamos para o céu porque nós acreditamos que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador nas nossas vidas. Não acreditamos que existe só um caminho que nos leva para o reino de Deus, que nos leva em direção ao Pai. Nós somos salvos pela graça e isso não é dom nosso, isso não é merecimento nosso, em nome de Jesus. Mas a nossa fé vai gerar mudança. Porque assim também, como um corpo sem espírito é morto, um corpo sem espírito é só um corpo, é só uma junção de células. Um corpo sem espírito é morto. Assim também a nossa fé sem obras, ela é morta. Por hoje nós encerramos o capítulo 2. Até terça-feira que vem, que nós vamos continuar com o capítulo 3. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam sendo edificados, que vocês estejam conhecendo mais da palavra de Deus. Qualquer dúvida, podem me mandar no privado, podem perguntar, não achem que vão estar me atrapalhando, me incomodando. Quando eu não puder responder, eu não vou responder, mas assim que eu puder responder, eu vou responder. Sejam abençoados, em nome de Jesus, Senhor, que a palavra liberada essa noite, Deus, que a palavra que veio do teu trono, Senhor, não volte vazia.
Essa é uma promessa que nós temos. A tua palavra nos garante isso, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. E Deus, eu profetizo, Deus, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que cada pessoa que esteve aqui comigo essa noite, que esteve conosco, Deus, e que vai ouvir essa live, esse vídeo, Deus, em nome de Jesus, essa pessoa irá passar pelo arado do Espírito Santo. Querido, receba o arado do Espírito Santo na sua vida. Permita que o Espírito Santo passe com arado no seu coração. O seu coração precisa ser arado. O seu coração precisa ser limpo. Porque essa palavra ela vai cair. Aliás, essa palavra ela já caiu. E o Espírito Santo vai vir. E ele vai regar. Ele vai regar. Ele vai regar cada palavra que foi semeada na sua vida essa noite. E em nome de Jesus, eu vou ver, sua família vai ver, seus amigos vão ver os frutos que você vai dar. E vão ser muitos. Vão ser frutos suculentos. Vão ser frutos em que irão alimentar grandes multidões. Existe uma multidão atrás de você. Você que não vê, a gente que não vê. Até terça-feira que vem, às 20 horas e 27 minutos. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre você, que o Senhor levante sobre você o rosto dele e que te dê a paz. Que você seja visitado essa noite em sonhos, que o Senhor te visite em sonhos e que cada vez mais você se olhe no espelho, você olhe para você no espelho e veja menos de você e mais do Senhor Jesus. Eu amo vocês. Vocês são meus irmãos em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Fica na paz. Até terça que vem. Deus abençoe.